Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Não se assustem com o título Qual Deus está morto? Antes de mais nada, quero explicar que esse é um vídeo espírita e eu não nego a existência de Deus, pelo menos em sã consciência um espírita jamais o faria, mas vou fazer um paralelo entre as informações codificadas por Allan Kardec e alguns trechos da obra A Gaia Ciência de Nietzsche. Desde já, não digo que não pretendo fazer uma análise profunda da obra de Nietzsche, porque precisaríamos de vários vídeos para fazer isso, mas estabelecer um ponto de concordância entre ele e Kardec no que tange ao que Nietzsche chamou a morte de Deus. Que Deus é esse o qual Nietzsche falou que estava morto e o que isso tem a ver com Allan Kardec? É isso que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Bom, em primeiro lugar, para começarmos a estudar a obra de Kardec, é necessário que tenhamos em mente a beleza e a profundidade da questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta que é Deus e não quem é Deus, dando uma ideia de que Deus não é uma pessoa, de que ele não tem características humanas. Já na pergunta, Allan Kardec deixa caracterizada esse além conceito em relação ao que se tinha das religiões dogmáticas, do pensamento teológico. Então Kardec já aparta toda essa ideia com um simples pronome relativo diferenciado, que e não quem é Deus. E os amigos espirituais respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu quero deixar claro uma coisa muito importante, e até que participa do submundo, né, por assim dizer, de O Livro dos Espíritos, é que quando eles falam, os amigos espirituais falam que Deus é inteligência, eles estão se referindo ao espírito, porque a inteligência é um dos atributos do espírito. Apenas um dos atributos, dizem eles. E quando eles falam que Deus é causa, eles estão se referindo à matéria, ao princípio que se complementa ao espírito. Não se opõe, mas se complementa ao princípio do conceito espírito. Tanto que nessa que podemos chamar de tríade ou trindade, se preferirem, espírita, Deus, Espírito e matéria, esse conceito já começa a se encaixar perfeitamente na questão número 1. Então Deus, ele que criou o Espírito e criou a matéria, ele reúne esses dois atributos. Em relação ao Espírito, a inteligência suprema. Nenhuma inteligência é ou será maior do que Deus. E como causa, ele é a causa de tudo. Não existe causas anteriores a ele, e não tampouco para a matéria. Bom, visto isso, nós precisamos fazer um breve passeio pelos atributos de Deus. Em primeiro lugar, Deus é eterno. O que significa eternidade? Eternidade é diferente de imortalidade. Nós, espíritos, quer estejamos encarnados ou desencarnados, somos imortais, ou seja, tivemos um começo, mas não teremos fim. Ora, Deus é eterno. E qual a diferença de eternidade para imortalidade? Eternidade, além de não ter tido um fim, ele também não teve um começo. E por aí nós paramos, porque nem o Livro dos Espíritos consegue, ou melhor, oferece uma explicação mais plausível para nós, mais profunda, porque dizem os Espíritos que nós ainda não estamos em condições evolutivas para entender esse tipo de complexidade. Então Deus é eterno, mas Deus também é imutável. E por isso que dizemos que a lei divina é imutável. Daí
não acreditarmos em milagres, que seriam derrogações da lei de Deus, como eternidade, que também possui. Deus, além de eterno e de imutável, ele é imaterial. Segundo o próprio Allan Kardec, Deus não poderia sofrer as influências da matéria, porque senão ele não seria imutável, porque a matéria está em grande transformação, em perene, em constante transformação. E Deus não pode passar por essas transformações. Deus não evolui, portanto, o que evolui é o Espírito. Deus é simplesmente. Ele sempre existiu e sempre foi perfeito, absolutamente falando. Então, além de eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial e Deus também é único. Nesse sentido de Deus ser único, em relação à não divisão de sua obra, eu vejo dessa forma. Eu não vejo delimitando Deus como um, porque o um é limitado, e o que há além do um? Né? Isso é uma questão meio que profundamente filosófica, que não vai interessar muito para a gente nessa proposta aqui de hoje. Mas eu vejo esse um como unidade na obra e, portanto, ele é onipotente. Ou seja, ele não pode errar, ele nunca vai errar, a lei de Deus jamais será modificada. Então esse dom da onipotência, ele é ligado a todos os outros atributos divinos que Allan Kardec elencou em O Livro dos Espíritos. E, sobretudo, em relação à soberana justiça e bondade, que é o último atributo referido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Aí vai uma diferenciação importante entre justiça e bondade. A justiça é o que eu não devo fazer aos outros, ou seja, respeitar o direito dos outros em não fazer algo que prejudique esse direito. E a bondade é um movimento complementar, mas é um movimento diferente à justiça. É o que fazer para que o outro seja feliz. Qual o meu contributo, qual a minha contribuição, qual a minha capacidade de amar para que o outro possa se sentir melhor, né? Esse é o movimento complementar entre justiça e bondade. Tanto que lá na lei de justiça, amor e caridade, Allan Kardec faz o mesmo paralelo entre justiça e amor que existe nessa lei divina. Bom, visto isso, agora nós vamos passar por uma segunda fase, que é a fase propriamente dita em relação ao estudo da obra de Nietzsche. Eu vou ler aqui um trecho da obra de Nietzsche e depois nós vamos dar algumas explicações a respeito dele. O livro é a Gaia Ciência, no qual, no aforismo 125, Nietzsche diz o seguinte: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós os algozes dos algozes, o que o mundo possuiu até agora de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu exangue aos golpes das nossas lâminas. Nunca existiu ato mais grandioso, e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê deste ato, de uma história superior a toda a história até hoje. Essa expressão de Nietzsche, Deus está morto, Deus permanece morto, ela aparece por 3 vezes nesse livro A Gaia Ciência. O que Nietzsche queria dizer com Deus está morto, Deus permanece morto? Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma correlação com a época em que Nietzsche começou a escrever essa fase de sua obra. Ele, que nasceu em 1844, começou a escrever
essa obra A Gaia Ciência em 1882, numa época de grandes transformações sociais, numa época de grande questionamento da ciência em relação aos princípios dogmáticos do cristianismo aqui no Ocidente. Então, o que Nietzsche queria dizer eram as contradições que existem entre ciência e o que está escrito nos evangelhos, e dizendo que esse novo poder, que ele também, de certa forma, critica, que era a lógica, que é a razão, através da pesquisa científica, ele tomava parte do poder que a religião sempre teve na Idade Média. Então a ciência derrubou vários dogmas. Aliás, Allan Kardec chama a atenção nesse sentido, pelo menos de forma bastante enfática, em O Evangelho segundo o Espiritismo e em A Gênese também, e ao decorrer de toda a sua obra. Allan Kardec também chama a atenção para essa explicação não dogmática que nós devemos oferecer como espíritas em relação às palavras de Jesus. E Nietzsche questiona esse tipo de ação dogmática da Igreja que transformou Deus, por exemplo, em 3 pessoas. Nietzsche disse num de seus escritos que não conseguia entender como o próprio Deus deixou-se prender numa cruz e foi morto por nós mesmos. Por isso que ele fala que fomos nós, seres humanos, que matamos Deus. Estaria Nietzsche fazendo vamos dizer, uma menção à deturpação que se faz em relação ao pensamento original de Jesus, ele que estudou teologia a fundo também, antes de começar os seus escritos filosóficos, não tem o conhecimento suficiente para afirmar ou negar isso. Mas o fato é que Nietzsche fica muito alegre por a morte desse Deus dogmático, por a morte desse Deus muitas vezes injusto, desse Deus com características humanas. E ele tem uma outra proposta que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então, quando Nietzsche quis dizer sobre que Deus estava morto, ele queria dar o seguinte significado a isso, que a religião era impotente para resolver os problemas do ser humano através dos seus dogmas, fazendo com que o ser humano negasse a importância dessa vida material, se preparando para uma futura vida num paraíso fora da Terra. Era o que ele chamava de niilismo negativo. Diferentemente do niilismo reativo da ciência, que dizia que tudo estava aqui. Não existe mais nada além da morte, então nós temos que nos prepararmos para viver o aqui. Quando Nietzsche fala sobre essa morte de Deus, que acabamos de explicar na nossa visão o que ele quis dizer, ele diz que não havia ato mais grandioso. O que haveria por trás de coisa tão grandiosa que não fosse a liberdade de pensar, sem amarras, sem estarmos presos ao medo de irmos para um local ruim após a vida, após a morte, sem nenhum tipo de receio de vivermos realmente o que somos e o que realmente pensamos no agora, sem nos projetarmos nem no passado e nem para o futuro, mas vivermos a possibilidade do agora. Nietzsche, nesse sentido, ele propunha, a meu ver, aquilo que eu chamo de livre pensamento. E o que seria esse livre pensamento, senão o pensar sem as amarras das tradições, do dogma, de forma lógica, raciocinando a respeito daquilo que está crendo ou pensando, tendo oportunidade de amadurecer as próprias convicções através da pesquisa dos fatos? Que é isso senão a fé raciocinada proposta por Allan Kardec?
com a diferença que Allan Kardec ele não rechaça as palavras de Jesus, ele não rechaça todo um conjunto de conhecimentos trazidos nos evangelhos. A par que Nietzsche faz isso, né? Ele desconstrói todo um tipo de pensamento dominante na sociedade medieval até aqui, no século XIX. Ele oferece uma nova proposta do viver o aqui e agora, com toda a sua potencialidade, transvalorando, ou seja, vencendo esses valores pré-estabelecidos pela religião ou pré-estabelecido por um conjunto, uma convenção. Essa é a diferença entre Kardec e Nietzsche, ao meu ver, sem querer fazer juízo de valor em relação à filosofia de Nietzsche, a qual eu gosto muito, apesar de não concordar com todos os princípios exarados na obra dele. Mas é uma obra de muita profundidade e que precisa ser muito estudada, a meu ver, porque tem muita coisa excelente para oferecer, inclusive para que nós possamos compreender melhor muitos princípios da doutrina espírita. Pelo menos para mim funcionou dessa forma. Para que nós possamos fechar essa ideia de que esse Deus que está morto significa uma forma antiga de pensar, valorizando uma forma livre, aberta, progressiva, né? Que é muito peculiar, que aliás que é peculiar ao conjunto de pensamento exposto por Allan Kardec. Eu vou ler um outro trecho da obra de Nietzsche para fazermos a devida convergência entre o pensamento dele e de Kardec nas considerações finais. Vejamos. É o mesmo livro, A Gaia Ciência, agora no aforismo 343. Vejamos. De fato, nós, filósofos e espíritos livres, sabendo que o Deus antigo está morto, nos sentimos iluminados de uma nova aurora. Nosso coração transborda de gratidão, de espanto, de apreensão e de expectativa. Enfim, o horizonte nos parece novamente livre, embora não esteja ainda claro finalmente. Nossos navios podem voltar a içar as velas, navegar diante do perigo. Todos os imprevistos do acaso daquele que procura o conhecimento são novamente permitidos. O mar, nosso pleno mar, se abre de novo diante de nós, e talvez jamais tenha havido um tão pleno. Palavras bonitas e poéticas para explicar uma nova fase do pensamento humano, uma fase onde nós podemos alçar o nosso pensamento para o futuro sem o medo de pensarmos como quisermos e de pensarmos como nós mesmos somos, voltando esse conhecimento extremamente para nós mesmos. É a proposta de Allan Kardec quando fala na questão 919 de O Livro dos Espíritos sobre o autoconhecimento, um meio mais prático e mais eficaz de já nesta vida conseguirmos uma felicidade através do conhecimento de nós mesmos. Então a proposta espírita, e entendo também que a proposta nietzschiana em relação a essa vivência do agora, na verdade são uma única e mesma coisa. É claro que Allan Kardec falou sobre a reencarnação, falou sobre os mecanismos da lei de causa e efeito, Nietzsche não tocou nesse assunto, mas vejo que nesse sentido há uma convergência muito grande, uma chamada para viver o aqui e agora de quem nós somos, não aquilo que nós idealizamos apenas ser, mas o que nós somos no agora e o que está faltando para nós chegarmos a esse ideal daquilo que a gente pretende ser. Allan Kardec faz uma perfeita convergência entre ciência e religião, religião no sentido de espiritualidade, dizendo que elas são complementares. A ciência
pesquisa o campo na vida material, o campo de conhecimento na vida material, ao passo que o objeto de estudo do Espiritismo é justamente o mundo espiritual, e ambos se complementam nessa intensa interação entre espírito e matéria. Então, quando alguém perguntar para nós a respeito de qual é o sentido dessa expressão de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, quando diz que Deus está morto, ele queria dizer a respeito de uma nova fase do pensamento humano, que com certeza não acontece de uma hora para outra, é lenta e gradativa. É toda uma proposta antiga, é toda uma proposta já obsoleta, baseada no medo e na culpa, para transposição numa proposta baseada no amor, baseada no agora, visando elementos futuros mais sólidos em nossa alma, modificando o significado da nossa vida e conhecendo-se a si mesmo, podendo lidar melhor com as potencialidades que nós temos dentro de nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no nosso canal para ajudá-lo a crescer. E se você já é inscrito, você pode tocar o botão do sino ao lado do botão de inscrição para que você possa receber informações a respeito de vídeos novos do canal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, que chegaram até o final do nosso raciocínio. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Furtado e esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Muita paz a todos.